Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao meu canal Biofeliz. Hoje vamos então falar sobre o livro O Kybalion, que consiste nos princípios herméticos. Então aqui numa parte inicial diz então o seguinte: baseado nos princípios egípcios conhecidos como leis herméticas, o Kybalion, palavra que pode ser traduzida como tradição ou preceito manifestado por um ente superior, é um livro esotérico sobre os princípios herméticos sistematizados pela primeira vez no Ocidente, com este formato em 1908. Escrito originalmente em língua inglesa, até hoje não se sabe quem realmente o escreveu, sendo normalmente atribuído a três indivíduos auto-intitulados três iniciados. Há rumores que na realidade isso seja apenas mais uma alcunha de William Walker Atkinson, escritor e mentalista norte-americano, conhecido também pelo pseudónimo de Yogi Ramacharaka. Segundo os três iniciados, este livro contém a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, tal como ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia. O título Kybalion partilha a mesma raiz da palavra Cabala e muitas das ideias apresentadas neste livro anteciparam os conceitos relativamente modernos, como a lei da atração e das ideias ligadas ao movimento do novo pensamento, um dos maiores clássicos do esoterismo ocidental. Portanto, estas leis herméticas, ou princípios herméticos, remontam à altura do Egito Antigo. E de facto foi agora, mais tarde, não é? Em 1908, que terão escrito este livro, que no fundo resume a essência das leis herméticas. Herméticas no sentido de que ficou fechado, como é chamada embalagem hermética, não é? Ficou bem fechado, não é? Ao mundo, portanto, ao mundo, não é? E então, vamos então para o capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Portanto, é necessário ter aqui alguma consciência para poder entender e no caso, receber este ensino e depois, então, poder pôr em prática. Isto não é fácil. E, portanto, diz então o seguinte: do Antigo Egito, aliás, saíram os ensinamentos esotéricos e ocultos fundamentais que tão fortemente têm influenciado os sistemas filosóficos de todas as raças, nações e povos ao longo de vários milhares de anos. Portanto, o Antigo Egito, estive a verificar, não é, remonta a 3.000 anos antes de Cristo, até mais ou menos 300 antes de Cristo. Portanto, já há muito tempo atrás, não é? E depois, então, diz o seguinte: todos os estudantes do oculto reconhecem a dívida que têm com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que foi proclamado o mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Era conhecido como Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. E depois, portanto, também é indicado, não é, que a data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é atualmente conhecida, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito. Muito antes do tempo de Moisés, as autoridades mais entendidas consideram-no contemporâneo de Abraão e algumas tradições judaicas alegam claramente que Abraão adquiriu parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. E depois os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome Tote. Anos mais tarde, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome Hermes, deus da sabedoria. E, portanto, os egípcios veneraram
a sua memória durante vários séculos, denominando escriba dos deuses, juntando-lhe o seu antigo título Trimegisto, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes. E, portanto, o nome Hermes Trimegisto era venerado, não é? Sendo considerado um sinónimo de fonte de sabedoria. Portanto, este ensino é muito, muito antigo e foi passando de boca em boca, não é? Entre mestres e discípulos. E então, neste ano de 1908, foi então escrito o livro O Kybalion. E, portanto, aqui também diz então o seguinte, não é? O termo hermético no sentido de secreto, fechado, para que nada escape. E isto acontece porque os discípulos das máximas familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usados pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. Portanto, o termo hermético vem disso mesmo, não é? E, portanto, os ensinamentos herméticos estão espalhados por todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa em particular. Portanto, foi de facto uma pessoa muito sábia, que depois consideraram um deus, não é? Foi deificado pelos egípcios e também pela Grécia Antiga, não é? E por isso, mas vamos então perceber o que é isto das leis herméticas. Diz então também o seguinte: tem sido transmitida de mestre a discípulos, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em todo o lado, foi propositamente velada com termos de alquimia e astrologia para que apenas aqueles que possuem a chave a possam ler bem. Ok, depois diz então, a filosofia hermética é a única chave mestra capaz de abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. E diz também, estes preceitos constituem realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética que, contrariamente à crença geral, se baseia no domínio das forças mentais e não no domínio dos elementos materiais, a transmutação de um tipo de vibrações mentais noutras, em vez de na mudança de uma espécie de metal noutra. As lendas da pedra filosofal que transformava qualquer metal em ouro eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Ok. E portanto, e neste livro, não é? O que é pretendido é examinar os ensinamentos herméticos tal como são expostos em O Kybalion e é explicado por nós, humildes estudantes do mesmo, que apesar de termos o título de iniciados, somos meros estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Aqui oferecemos vários axiomas, máximas e preceitos de O Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que queremos tornarão os preceitos mais inteligíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é propositadamente velado com termos obscuros. E depois diz então, para terminar, diz então o seguinte: em qualquer lugar que estejam vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento abrir-se-ão completamente. Quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Portanto, aqui de facto, temos de estar preparados com um determinado nível de consciência para então conseguirmos receber este ensino, as leis herméticas, e poder assim trazer para a nossa vida. E portanto diz para terminar este capítulo 1. Por isso, de acordo com os ensinamentos, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E da mesma forma, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto da lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto dos discípulos. Assim seja. Vamos lá então perceber no próximo capítulo quais são estas leis herméticas, quais são estes princípios. Um bom dia, obrigada.